Lá atrás, quando eu comecei a mostrar funções, eu disse que existem algumas formas de criar funções em JavaScript e que eu iria começar te apresentando a forma tradicional, que é com a palavra-chave function, depois ia te apresentar uma outra forma e recomendar quando usar uma ou outra. Então até aqui, a gente usou funções declaradas com a palavra-chave function. Tá? A gente chama esse tipo de função tradicional. E agora chegou a hora de você conhecer a outra forma, uma forma mais moderna de criar funções em JavaScript, chamada Arrow Function. Vou escrever para você, apesar que eu acho que você já viu no título, Arrow Function. Bom, a tradução de Arrow Function para português seria função flecha ou algo do tipo, tá? E daqui a pouco você vai sacar por quê. Mas é o seguinte, uma das principais vantagens em usar Arrow Function é que elas geralmente deixam o código mais compacto, né? E em aplicações maiores isso tem um impacto brutal na quantidade de linhas. E aí, só para deixar essa vantagem clara para você, vamos fazer uma comparação entre função tradicional e Arrow Function. Olha só, eu vou ter aqui uma function multiplicar, uma função que vai receber um parâmetro x e um y, e eu vou inserir return de x vezes y, não é isso? E aí, importante aqui, tá? Return para execução de função, return para função. Isso é, vamos testar a função aqui primeiro, né? Multiplicar, vou pôr aqui 5 vezes 5. E aí, se eu der um console.log nesse retorno, tá aqui 25. Vocês estão vendo a tela agora, né? Beleza. 25. E aí, o que é a parada aqui? Que eu quero que fique claro primeiro, tá? Return para função. Isso é, quando um return é executado dentro de uma função, ele para a função. E return é palavra-chave de função, tá? Só pode ser usado dentro de função. Ah, e se eu tiver um if que está dentro de uma função, posso usar o return dentro desse if? Pode. Desde que o seu código esteja dentro da função, você pode usar o return. E o que é a parada aqui? O return para a função. Se o return é executado, olha só, eu vou colocar um console.log aqui. Oi. Se eu salvar, esse console.log não é executado. Por quê? Porque o return foi executado e o return retorna o valor e para a execução da função, na linha dele. Tá? Então, quando um return é executado, linhas abaixo desse return não são lidas. Você vê que o VS Code até esmaece a cor aqui abaixo do return, tá? Por quê? Porque o return retorna o valor e para a execução da função. Então, essa é a forma tradicional de se declarar uma função, né? Se você declarar essa mesma função de multiplicar como arrow function, olha o que você pode fazer. Const multiplicar 2, para não dar colisão de nome, x e y, arrow function. Eu vou fazer essa arrow function retornar x vezes y. Vou explicar daqui a pouco o funcionamento, tá? Só estou fazendo um comparativo aqui primeiro. Mas olha só, se eu invocar multiplicar 2 aqui, e inserir 6 vezes 6, se eu observar no console o retorno dessa invocação, 36. Ou seja, essa função está fazendo exatamente a mesma coisa que essa função. E aí, o que é a parada? Imagine uma base de código extensa, você ter várias funções, dessas de 3 linhas, e poder substituir todas essas linhas, ou cada uma dessas funções, por uma linha. Seria reduzir a base de código para 1/3, considerando esse cenário hipotético aqui, tá? Então, essa é uma das vantagens de se usar arrow functions em JavaScript. É você ter um código mais conciso, mais enxuto. Então, show, tá aqui. Esse é um comparativo
de arrow function e função tradicional. Uma outra coisa importante: arrow function não foi criada só para ser uma sintaxe mais enxuta e substituir função tradicional. Por quê? Arrow function trata o this de forma diferente de uma função tradicional. Vou escrever para você, caso você não saiba, this, tá? This é um assunto que não vai ser mostrado aqui no aquecimento. Por quê? This é desnecessário em JavaScript. Eu praticamente nunca escrevo código usando this. This é imprevisível. E o conteúdo mostrado na semana do JavaScript, obviamente, não usa this. Lembrando que o objetivo desse aquecimento é você chegar aquecido, preparado lá na semana do JavaScript para o conteúdo que eu vou passar lá, tá? Ah, Roger, mas eu precisei pegar um código antigo que usa this. E agora? Agora, você pode vir aqui no canal. Você pode vir aqui no canal, vir aqui na lupa, pesquisar this. Todos esses vídeos são sobre this, tá? Sugiro que você veja esse da capinha azul aqui primeiro, explorando this, beleza? Então, se você está nessa situação, faça isso depois. Vamos falar então sobre como arrow functions funcionam? Olha só, eu vou apagar todo esse código para a gente começar a escrever uma arrow function do zero. E só para deixar claro, o que eu falei em episódios passados para funções tradicionais vale para arrow functions. Assim como uma função tradicional, uma arrow function pode ser executada usando o operador abre e fecha parênteses. Arrow function tem escopo de função. Arrow function pode retornar valor, pode receber parâmetro e argumento, pode receber como argumento qualquer tipo de valor, pode receber como argumento qualquer expressão que resulte em um valor. O que foi visto nos episódios anteriores sobre funções tradicionais se aplica a arrow functions, tá? Com algumas pequenas diferenças que eu vou mostrar. Então vamos lá. Como que eu crio uma arrow function no meu código? A anatomia de uma arrow function é o seguinte: abre e fecha parênteses, seta para o lado direito, sinal de igual e seta, espaço, fecha bloco. Daqui a pouco, vou mostrar que nem sempre é necessário usar bloco em uma arrow function. Arrow pode ser traduzido para o português como flecha. Uma arrow function sempre é declarada com essa flecha apontando para a direita, tá? Essa é a anatomia da declaração de uma arrow function em JavaScript. Como que eu invoco uma arrow function? Como que eu invoco? Seguinte, essa função que eu acabei de inserir aqui é anônima, não tem nome. Por isso, nesse caso, eu não consigo invocar ela. Eu não posso vir aqui embaixo, inserir abre e fecha parênteses sem passar o nome aqui do lado esquerdo do parênteses, né? Eu preciso nomear essa função para invocar ela no decorrer do meu código. Como que eu nomeio essa função? Eu posso atribuir ela, por exemplo, para uma const x, nome não é importante aqui nesse momento, tá? Que recebe essa arrow function. E aí, para invocar essa função, eu invoco x. Essa invocação retorna um valor. Por quê? Qual valor essa função aqui retornou, essa invocação? Não sei se você lembra, mas toda função em JavaScript que não retorna valor retorna undefined. Não existe palavra-chave return dentro do bloco da função. Então, se eu observar o retorno dessa invocação no console, undefined é exibido. Tá? Daqui a pouco você vai ver que em certos casos você nem vai precisar da palavra-chave return para retornar valor com arrow function. Beleza? Mas está aqui. Isso é a anatomia da criação de uma arrow function. Isso é a anatomia da invocação
de uma arrow function. Simples assim. Nada de novo até aqui então, né? Anatomia de declaração e anatomia de invocação. Vamos começar a deixar isso mais interessante, tá? Como que eu transformo uma função tradicional em uma arrow function? Olha só, eu tenho uma function, pega mensagem, é uma função, dentro do bloco dela eu vou fazer o quê? Eu vou retornar uma template string, meu nome é x, por enquanto, tá? Quando eu invoco essa função, ela vai retornar a template string, meu nome é x. Se eu der um console.log, está aqui, meu nome é x, né? Eu quero que, ao invés de x, essa string renderize o valor que a função receber como argumento. Eu vou passar um valor aqui, eu quero que esse x renderize esse valor. O que eu vou fazer então? Muito simples, como a gente viu nos episódios passados, eu vou inserir, por exemplo, João como argumento, vou criar um parâmetro nome e vou usar este parâmetro em uma interpolação aqui na template string. Não é isso? Se eu salvar, tá aqui, meu nome é João. Beleza. Como que eu transformo essa função tradicional em uma arrow function? Lembrando, arrow function é uma forma mais moderna de se declarar uma função em JavaScript. Usar arrow function para quê? Geralmente deixa o código mais compacto. E em aplicações maiores isso tem um impacto gigantesco na quantidade de linhas no projeto. Como que eu transformo essa função tradicional em uma arrow function? Seguinte, eu vou remover a palavra-chave function e vou armazenar essa função em uma const, que eu vou chamar de pega mensagem. E aqui, antes do bloco, vou inserir a flecha, a seta para a direita. Se eu salvar, mesmo resultado é exibido. Tá? Resultado é o mesmo, já funcionou. Mas, como eu estou usando arrow function, eu posso deixar esse código mais compacto. Primeira coisa que eu posso fazer é substituir bloco e return pelo retorno implícito da função. Como assim? Olha só, eu vou remover as chaves do bloco, vou remover a palavra-chave return e agora eu vou posicionar a string à direita da seta ou à frente da seta. Se eu salvar, o mesmo resultado é exibido no console. Menos código, mesmo resultado. Mesmo resultado com menos esforço. O que está acontecendo aqui? O seguinte, a arrow function está retornando implicitamente a string. Quando o bloco de uma arrow function tem só uma expressão, que no caso aqui é return e a string que eu quero retornar, o valor que eu quero retornar, eu posso usar o retorno implícito dessa arrow function. Isso é, eu coloco à direita da seta a expressão que eu quero retornar. Simples assim. Ou o valor que a expressão gerou, né? Por quê? O que está à direita da seta vai ser executado primeiro e em seguida o valor no qual essa expressão resultou, que nesse caso é uma string, vai ser retornado. Vou te mostrar mais exemplos para ficar claro. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Então não. Então, beleza. Vou apagar esse console.log. Eu vou implementar aqui embaixo uma função somar. Então já vou implementar como arrow function. Somar recebe uma arrow function. Aqui eu vou ter um parâmetro x e y. E dentro do bloco dessa função eu vou ter um return
x mais y. Simples assim. O bloco dessa arrow function tem só uma expressão. Eu só quero retornar o resultado de uma expressão, que é x mais y. Sendo assim, eu posso remover bloco e return. E vou retornar implicitamente o resultado dessa expressão. O retorno dessa expressão. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu coloquei o que está à direita da seta, o valor que eu quero retornar, que é o resultado de x mais y. O que está à direita da seta vai ser executado primeiro, em seguida o valor no qual essa expressão resultou vai ser retornado. Tá? E aí, se eu testar essa função, vou somar 5 mais 5, 10 é exibida no console. Quando que o retorno implícito de uma arrow function não funciona? Olha só. Eu vou declarar uma const multiplicar que recebe uma arrow function. A arrow function vai receber x e y como parâmetros. Eu vou ter uma const resultado que vai armazenar o que? X vezes y e vou retornar resultado. Aí, vamos testar, né? Console.log multiplicar 5 vezes 5, 25. Beleza. Aí, eu vou remover o bloco. Também vou remover o return. Tô vendo que tem um monte de erro pipocando já, né? Vou colocar tudo em uma linha. Fica até meio difícil entender a formatação, né? Tem uma declaração de uma const aqui e tem o uso da const aqui na frente. Fica complicado entender isso aqui, né? Isso aqui não faz sentido. Unexpected token const. Por quê que não faz sentido? Porque tem duas coisas acontecendo aqui. Tem a criação dessa const e tem o uso dela. Declaração da const e um uso da const tentando fazer com que ela seja implicitamente retornada. Isso não funciona. Return implícito só funciona quando você insere apenas uma única expressão à direita da seta. Tá? Então, deixa eu até voltar aqui. Cadê a somar? Tá aqui. Então, isso aqui não funciona. No caso da somar, olha só. Eu tenho apenas uma expressão, ou no caso vai retornar o valor que essa expressão retornar. Então posso ter aqui à direita da seta um valor ou uma expressão. No caso da pega mensagem é um valor. Aqui é uma string. Né? Então para o return implícito da multiplicar funcionar, eu posso só inserir isso aqui na frente da seta, tá? E aí se eu multiplicar agora, aqui 25. Então agora a função retornou implicitamente o resultado de x multiplicado por y. Um outro caso em que o retorno implícito de uma arrow function pode não funcionar como você espera é no retorno de um objeto. Olha só, eu vou apagar esse código. E aqui eu vou ter uma const pega obj, que vai ser o nome da minha arrow function. Tá aqui minha arrow function. A minha arrow function vai receber param1, param2. Tá? Por falta de um nome melhor, nomes não vão ser importantes aqui nesse exemplo. Aí, aqui dentro da função eu quero retornar um objeto
que tem uma prop1 que recebe param1 e tem uma prop2 que recebe param2. Show? Nada de novidade até aqui, né? E aí se eu invocar pega obj, que vai receber 1 e 2, eu tenho no console um objeto com uma propriedade prop1 armazenando 1 e prop2 armazenando 2. Por quê? Só relembrando aqui. 1 foi passado para param1 e 2 foi passado para param2. Lembra que parâmetros são variáveis que uma função recebe. Para quê? Para receber os valores que são inseridos aqui como argumento. Tá, e aqui a prop1 está armazenando valor de param1, prop2 armazenando valor de param2. Só isto. E aí, beleza. Tá aqui o objeto no console. E aí, já que eu estou retornando só um objeto, só estou retornando um objeto, o que eu vou fazer? Eu vou remover o bloco da função, vou remover return, e aí eu vou deixar assim, né? Vou deixar assim. Se eu salvar, já deu ruim. Unexpected token, 2 pontos, aqui no caso. Por que isso aconteceu? Eu vou te explicar da forma mais didática possível, tá? Que é a seguinte. O JavaScript não está conseguindo interpretar esta abertura de chaves como abertura de um objeto. Ele está confundindo esta abertura de chave com o início do bloco da função. Afinal de contas, a abertura de bloco de uma função também usa a abertura de chave. É por isso que tentar retornar implicitamente um objeto dessa forma, usando arrow function, não funciona. Eu preciso eliminar a ambiguidade dessas chaves aqui. Eu preciso dizer para o JavaScript, isso aqui é um objeto, não é abertura de bloco. O que eu preciso fazer para uma arrow function retornar um objeto de forma implícita então? Seguinte. Isso é, o que eu quero dizer com implícito, né? Sem eu ter que especificar return e bloco da função. Muito simples, eu preciso envolver esse objeto com parênteses. Se eu salvar, agora funciona como esperado. Em JavaScript, parênteses servem só para dar prioridade na execução de alguma expressão. Então, basicamente, toda a expressão dentro dos parênteses foi retornada pela função assim que ela foi executada. Nesse caso, a expressão é um valor, um objeto. Eu vou voltar ao código para mostrar uma coisa nessa função pega mensagem. Tá aqui, pega mensagem, né? Quando a arrow function tem só um parâmetro, esse parênteses é opcional. Tá? Isso é, se eu remover o parênteses e testar essa função, pega mensagem, vou colocar outro nome, Frederico, só porque eu lembrei do Kiko do Chaves agora. Tá aqui, meu nome é Frederico. Tá, então, quando você tem uma função de parâmetro único, você pode fazer isso. Isso só vale para arrow function de um único parâmetro, tá? E não é obrigatório. Se você achar que fica mais legível com parênteses, está tudo bem. Mantenha o parênteses. Caso contrário, usa sem parênteses. Isso vai da sua preferência, tá?
O importante aqui é que você seja consistente com essa decisão no decorrer do seu código. Se você está escrevendo uma aplicação e tem várias funções de parâmetro único, várias arrow functions de parâmetro único, não faz sentido você remover o parênteses de umas e deixar parênteses em outras. Então seja consistente nessa escolha. Se você escolher deixar todas, se você escolher deixar sem parênteses aqui no parâmetro, deixe todas sem parênteses, tá? De parâmetro único. Se você deixar com, siga essa convenção para todas as suas funções. O importante é você ser consistente com essa decisão no seu código. Beleza? Olha só, outra coisa interessante que você pode fazer se for preciso você pode quebrar essa linha após a seta. E geralmente, se quebrou linha após a seta, é boa prática você indentar. Não deixa a quebra de linha junto aqui, tá? Dá uma indentação, um tab. Resultado é o mesmo. Não tem problema quebrar a linha depois da seta, porque a inserção automática de ponto e vírgula por baixo dos panos não é aplicada aqui. Neste caso, em arrow function, tá? E aí, quebrar a linha depois da seta pode ser útil quando a linha que você está escrevendo tem arrow function com return implícito e está muito extensa, né? Aí você pode testar quebrar dessa forma. Mas se a linha não é extensa, é interessante que você deixe uma linha mesmo. O que é uma linha extensa? Tá? Isso é discutível. Para alguns é 80 caracteres, para outros é 120. Eu, na verdade, prefiro 120. Mas aqui, por exemplo, essa linha, se você olhar aqui embaixo no meu VS Code, ele está dizendo que está com 50 caracteres. Então aqui estou na 50ª posição, 50ª coluna da linha, né? Então cada movimentação do mouse, cada caractere, vamos dizer, é uma coluna que ele conta, tá bom? Lucas Spielman. E se não for passar nada como parâmetro, precisa o parênteses? Precisa. Precisa, tá? Se a sua arrow function não tiver parâmetro aqui, você vai precisar inserir. Aqui deu erro, né? Nome is not defined, porque eu estou usando um parâmetro que não existe, mas está aqui, tá? Acho que nos primeiros exemplos que eu dei mostrando arrow functions, elas estavam sem parâmetros. Mas foi bom você ter perguntado, Lucas, valeu. A pergunta que não quer calar. Roger, devo usar função tradicional ou arrow function? A verdade é que isso é uma questão de preferência pessoal. Ou preferência do time que você tá. Tem gente que curte mais escrever função tradicional. E tem gente que não. Eu, Roger, raramente uso função tradicional. Porque eu praticamente nunca escrevo código usando this. This é desnecessário em JavaScript. E porque eu curto deixar meu código mais compacto. Em aplicações maiores isso impacta na quantidade de linhas do projeto. Tá? E aí eu tenho, usando arrow function, eu tenho o mesmo resultado que eu teria com função tradicional, com menos esforço, escrevendo menos. Mesmo resultado, menos linhas, menos esforço.